Meus amigos do AmazonSat, voltamos nesse bloco para tratarmos de um outro assunto bastante importante e interessante. Sabemos como está a situação da própria economia relacionada ao mercado imobiliário que estamos vivenciando atualmente na nossa cidade. O que uma economia do país e do mundo pode estar afetando em relação à nossa cidade, em relação ao mercado imobiliário da nossa própria cidade. E para sabermos melhor sobre esse assunto, convidamos hoje o senhor Aquiles Barroso, que é um especialista economista, e ele vai conversar conosco a respeito desse assunto tão importante. Olá, como vai? Olá, como vai? E o senhor poderia comentar um pouco sobre esse mercado, a situação da economia que o nosso mercado imobiliário está vivenciando em Manaus, aqui na nossa região atualmente, por favor? Bom, o nosso mercado está bastante aquecido. Nós temos um período de grandes investimentos no setor, o que está gerando outros setores, né, da cadeia produtiva, está gerando empregos tanto na mão de obra, direta como indireta, né, gerando demanda de compra de material de construção e demanda de mão de obra também. Deixa eu lhe perguntar, o panorama geral que nós vivenciamos nos últimos anos da nossa própria economia, que com certeza a estabilidade econômica ele propiciou uma corrida acelerada para a aquisição de imóveis novos, as condições beneficiadas para que as pessoas pudessem adquirir e realizar a questão do sonho da casa própria. Tudo isso, ele deve continuar nesse cenário atual ou ele, como no início deste ano, nós sentimos um pouco de retração, esse panorama ele vai mudar nesse segundo semestre para o ano que vem? Como o senhor acha disso? Bom, eu acredito que com o que tem ocorrido na economia ultimamente, com relação à taxa de juros, nós viemos num processo de queda de taxa de juros, onde o investimento ele era muito bem remunerado, devido a isso uma injeção maciça de capital no mercado brasileiro. E essa crise que nós estamos vivendo atualmente nos Estados Unidos e Europa, ela propiciou a canalização mais ainda dos recursos internacionais a um mercado que honra seus compromissos, que é estável, porque diferente de outros países que quebraram por não saber vender o crédito, tá? No nosso país existem regras, existem condições a serem colocadas, e essa pessoa que tem interesse na aquisição de um imóvel, de um financiamento, de um crédito, ele tem condições a atender. E só consegue o crédito mediante atender essas condições. Ou seja, existe um critério na hora de se conceder crédito a alguém. Não é dado o condicionamento, não é dado crédito a qualquer pessoa que basicamente não tenha condição de honrar com o seu compromisso. E isso vem ocorrendo no Brasil, que está estimulando cada vez mais os investidores trazerem capital para o Brasil. Esta estabilidade que o mercado brasileiro está sentindo há alguns anos em relação à economia, na sua opinião, é uma estabilidade segura? Ou seja, as pessoas podem ter confiabilidade nessa situação que estamos vivenciando e continuar fazendo seus investimentos, tanto para moradias ou os próprios investimentos mesmos. Esse cenário ele deve prevalecer ainda no Brasil? Ele deve prevalecer por algum tempo, porque a demanda reprimida no Brasil ela é muito grande. Passou-se muito tempo sem investimento em habitação, principalmente em habitação de baixa renda e habitação da classe trabalhadora, tá? Onde os recursos são mais escassos. Então o que ocorre hoje em dia? Existe uma demanda muito grande e acredito eu, como eu comentei há pouco, que com a redução da taxa de juros tornou-se mais acessível o crédito, né, para essas pessoas de classe mais baixas, né, com uma renda menor. Então esse público é um público fiel, é um público que paga suas contas em dias, que a única coisa que o diferencia dos demais é que são pessoas comprometidas com o seu próprio nome. Muito bem, ou seja, de certa forma, todo esse cenário que o público tem vivenciado nos últimos anos, ele deve prevalecer, porque tem tido bons resultados, inclusive justamente com a baixa dos juros ultimamente.
ele tem dado um novo impulso para que o mercado imobiliário continue sendo aquecido e as pessoas consigam realizar o sonho da sua casa própria. É esse o sentido das coisas, certo? Certo, é o que eu acredito por conta de um comportamento que vem sendo observado nos períodos passados, de anos, vamos contar de 6 anos para cá. Então o que ocorre? A economia ela sempre gira em torno de comportamento. Então se o comportamento com relação a uma tomada de crédito ele é bom, ele perdura. Aquela pessoa que honra seus compromissos, ela tem crédito na praça. E se ela honra seus compromissos, mais crédito vai ser disponibilizado para ela. Então já vem a situação da concessão do crédito. Na concessão do crédito é limitado à pessoa aquilo que realmente ela pode pagar. Então essas regras elas têm sido eficazes por conta de uma análise de crédito bem feita no fechamento do negócio. Muito bem, pessoal. Acredito que realmente seja um momento interessante ainda. Aqueles que querem realizar o sonho da casa própria, acredito que conforme o comentário do nosso economista, ainda é um momento muito importante e interessante para se realizar esse sonho da casa própria. E agora, as suas considerações finais junto com nossos telespectadores, por favor. A minha consideração final é que o povo que tem interesse em adquirir seu imóvel, não deixe de procurar, não deixe de se informar, não deixe de conhecer bem o imóvel, procure um profissional especializado, tá? Um profissional que tenha argumentação, que tenha informações e busque realizar o melhor negócio. Medo todos têm. Medo existe em fazer qualquer coisa. Só que quem tem medo não realiza. E as pessoas que não têm medo estão conseguindo realizar o sonho da casa própria. Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista, senhor Aquiles. Muito obrigado mesmo. E meus amigos telespectadores, espero que tenham gostado dessa dica de hoje. E nós, desta forma, estamos terminando o programa de hoje também. Espero que tenham gostado de todos os assuntos que nós abordamos no programa. Para continuar assistindo e acompanhando o nosso programa, acesse o facebook.com/programa Sua Casa. E para acessar o maior acervo de vídeos da região amazônica, acesse www.amazonsat.com.br. E também, para acessar o maior conteúdo da região amazônica, da nossa região amazônica, acesse o portal www.portalamazônia.com. E se você tiver alguma dúvida, sugestão para nós, envie através do nosso endereço eletrônico suacasa@amazonsat.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima.